Oi, gente. Oi, queridos. Minha querida, meu querido que está me vendo. Antes da gente começar a falar mais um pouquinho sobre cura, cura da alma, cura das emoções, cura interior, né? Porque é uma cura por dentro. Muita gente não gosta desse termo e eu evito falar. Mas o ministério que eu tenho também um pouco de liderança na igreja de São Paulo, chama-se Ministério de Aconselhamento, Libertação e Cura Interior. Então, é isso aí. Eu queria fazer uma correção. Eu terminei falando que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E eu falei Provérbios 4, 26, e não era 4, 23. Então, me perdoem, viu? Na hora fugiu, tá? Eu fui ver, não, tá errado. Então, hoje nós vamos tomar algo, vamos falar sobre alguma coisa mais, não digo profunda, mas mais pra frente. E isso que eu vou ministrar para vocês podem até rir. Eu ministrei em abril de 2010, tem 11 anos. E depois ministrei no encontro com Jesus na igreja, eu creio que foi, deixa eu ver aqui no meu caderninho, 2017, em maio de 2017. Então tem muito tempo, né? E é como eu falei para vocês, é um desafio fazer um vídeo sobre isso. Mas vamos lá. Nós já vimos que cura, o que é cura interior? Por isso que eu quis citar o nome. É a cura da alma, é a cura das emoções, né? E eu falei que nós temos, Deus tem para nós cura para o espírito, para a alma e o corpo, para o corpo, recordando, né? Então, muitas vezes as pessoas têm doenças psicossomáticas, que eu não citei anteriormente, propositadamente, por causa de problemas emocionais, né? E aí, muitas vezes, por não tratarem, procuram médicos, psicólogos, terapeutas, etc., psiquiatras. Não que não seja necessário, mas há coisas que nós precisamos ser tratados pelo Espírito de Deus, como eu já falei anteriormente. Aí você vai dizer assim, poxa, mas tem gente que é contrário a isso. Onde que está na Bíblia a cura interior? Aonde? Me mostra. Eu mostro. Nós falamos aqui, né, uma vez, sobre a samaritana, não é? No Evangelho de João, capítulo 4. E o que aconteceu ali com Jesus e a mulher samaritana? Ele confrontou-a, porque houve um diálogo entre eles, eu não vou entrar nesse detalhe, se você quiser saber, vai lá atrás e vê. E ele falou, olha, esse marido que você tem não é o teu marido, e já é o sexto. Ela levou um susto, ela disse, é verdade, você tem razão. Ou seja, Jesus descobriu algo dentro dela que havia uma insatisfação, com certeza, sexual e, ao mesmo tempo, uma insatisfação emocional por ela passar por tantos maridos, principalmente naquela época. E ela saiu dali curada. E ela foi correndo falar com os discípulos que tinha encontrado alguém que era maior do que o dono do poço. Era maior do que Jacó. E ela foi considerada a primeira missionária na palavra, na Bíblia, né? Então, aquela atitude de Jesus, a meu ver e ao ver de muitas pessoas que ministram nessa área, foi uma atitude em que ele usou da revelação, mas ela saiu curada. Amém? Mas você vai dizer assim, e que mais? Onde é que está o resto? Eu falei, também tenho para falar com vocês algo. Lembram-se de José? José foi atacado pelos seus irmãos, todo mundo conhece essa história de José, e eu quero ler para você o que aconteceu com José no final, em Gênesis 41, versículos 51 e 52.
Veja bem, o que aconteceu com José, injustamente, Deus transformou em bênção. Mas ele teve um trauma, mas ele teve uma tristeza na vida dele. Mas o que acontece quando nascem os seus filhos gêmeos? Olha que coisa linda. E que no Velho Testamento, no primeiro livro do Velho Testamento, olhem bem, José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de seu pai. E ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Ou seja, com o nascimento dos filhos, o que aconteceu? José foi curado. Amém? Eu vou dar um exemplo antes de ler Apocalipse. E eu sei que ele não vai ficar triste com isso. Meu filho Rogério, quando eu engravidei da minha filha, da segunda na escala, né? Primeira filha, mas... Aliás, errei. Meu filho Rogério, quando eu engravidei da terceira, que era uma menina, né? Eu soube depois, na época não tinha isso. Eu achava que era um menino, então a gente só falava menino, 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 menino. E o que aconteceu? Nasceu uma menina. E o meu filho queria um menininho, um Rodriguinho, ia ser Rodrigo, Rodriguinho, Rodriguinho. E ele ficou muito triste no início, depois não, ficou muito amigo da irmã. E quando ele casou, o primeiro filho dele, Davi, quando chegou o segundo, todo mundo pensando numa menina. Inclusive a sogra dele. E veio um menino. Ele só tem 2 filhos. Tem o Lucas, que é o segundo, e o Davi, o primeiro. Ele ficou tão feliz, que eu dizia, meu filho, ele disse, não mãe, quando ele soube que era um menino, mãe, eu estou muito feliz, porque o irmão que eu não tive, meu filho vai ter. Vocês entendem? Como Deus cura, ele foi curado. E nunca ele tinha passado por cura interior nessa área. Mas a Bíblia ainda fala mais. E aqui eu estou encerrando esse ponto para vocês entenderem que na Bíblia existe cura interior. Apocalipse 22, 1-3 fala assim. Então, quem mostrou? Jesus, né? Mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio de sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição, e nela estará o trono de Deus, do Cordeiro, e os seus servos o seguirão. Amém? Ou servirão. Amém? Às vezes essa letrinha é tão pequena, ó, naquela minha Bíblia velhinha que eu tô lendo. Gente, presta atenção, que coisa linda. E eu tenho que encerrar agora. Árvore para cura dos povos, uma por ano. Isso lá na eternidade. Ou seja, muitas pessoas que vão para lá vão ser salvas, vão esquecer o passado, mas precisam de cura. Os povos precisam de cura. Precisarão de cura. E quem é a árvore da vida? Jesus. Ele é a árvore da vida. Amém, queridos? É isso aí. Espero que vocês estejam presentes no próximo vídeo. Deus abençoe. Beijo.